liberdade é um dos desejos mais antigos da humanidade, se confunde com a sua própria história. Atualmente a gente vê o termo liberdade sendo associado à narrativa neoliberal, ao discurso do Estado mínimo, à uberização, ao empresário de si mesmo, à liberdade de não ter patrão, de trabalhar por si mesmo, onde o Estado é visto como algo burocrático, algo lento, algo preso, enquanto o mercado é algo célere, algo eficiente e livre. A gente vai ver também que neoliberalismo não tem um conceito único. Há divergência entre diferentes autores que trabalharam ele sobre diferentes perspectivas e em diferentes áreas do conhecimento, havendo inclusive quem defenda que não existe o termo neoliberalismo. Mas o que é neoliberalismo? Que liberdade é essa? Bom, primeiramente a gente entender também que a administração pública, o conceito dela é justamente a relação entre Estado e sociedade. Como que essa relação se dá, definindo que tipo de interesse, quem está sendo atendido pela administração pública, qual é o jogo político que está por trás dessa relação. Para isso a gente também tem que limpar o terreno e explicar que neoliberalismo não significa ausência do Estado, em contrapartida a presença e a intervenção do Estado. O neoliberalismo necessariamente precisa do Estado para moldar, para garantir, para regrar, para dar suporte, para orientar e para atuar na garantia de que existe um mercado dentro do regulamento, das normas e das práticas que o Estado vai trabalhar ativamente para serem implementadas. Então, a partir disso, a gente vai ver que o Estado acaba salvando bancos, acaba salvando empresas, acaba sendo um ente de transferência de renda através da dívida pública, por exemplo, e principalmente atua para conter a insurgência popular e reprimir todo tipo de manifestação popular pública. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all of these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo. Meu, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia. Eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game. Then you start to get competition in the marketplace. Between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Olá a todos e todas, então hoje a gente vai trabalhar a definição e principais características do neoliberalismo. Segundo Pelo Sacarraso, um autor colombiano da área da administração pública, o neoliberalismo é uma prática constitutiva do capitalismo contemporâneo baseada na sujeição e subordinação ao mercado como meio de produção e reprodução social em sentido amplo, perpassando por todas as esferas da vida social. Já Laval e Dardot vai dizer que é um sistema normativo, um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo em um contexto de competição generalizada, na qual todas as relações então estão sujeitas à lógica do mercado. É uma racionalidade então que vai tentar estruturar e organizar as políticas e ações sociais. Anderson já entende que é um movimento ideológico em escala mundial, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo mundo à sua imagem. David Harvey já traz o neoliberalismo como uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido, liberando suas liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O que está por trás disso, que se pressupõe dentro dessas afirmações, é que o neoliberalismo ele parte de um estudo, de uma metodologia a partir do indivíduo, da individualidade, como se esse fosse autoconsciente, autocentrado, soberano, totalmente racional, buscando a melhoria das relações sociais de forma muito objetiva. Então, tu exclui daí as determinações sociais, as condicionantes estruturais, históricas, de gênero, de raça,
tudo aquilo que condiciona o modo de cada indivíduo se colocar, decidir, se portar e construir a partir da sua própria lógica a sociedade que todos vivem. Alguns elementos chaves, então, para a compreensão do neoliberalismo são o individualismo, né, o individualismo metodológico, epistêmico, ontológico, né, considerar o ser humano isolado do seu contexto social, isolado das condicionantes, como se fosse um sujeito capaz de, por si só, se autodesenvolver. Né. Outro conceito seria a meritocracia, né, um conceito abstrato de dificílima, se não impossível averiguação no mundo concreto, no mundo real, já que cada pessoa parte de ponto diferente, de uma realidade diferente. Então, averiguar o sucesso ou o fracasso de cada pessoa a partir unicamente de critérios objetivos se torna algo dentro da área do discurso, muito mais do que da realidade concreta. Um terceiro elemento seria, então, o empreendedorismo, né, que surge aí com diferentes conceitos, evoluindo ao longo da história, partindo de uma análise de um sujeito que assume riscos, em um outro momento ele passa a estar vinculado ao conceito de inovação, ao conceito de um ato mental, de uma atividade, de uma proatividade pessoal, e dentro da administração pública a gente vai ver o gerencialismo. A visão do empreendedorismo, toda essa visão, ela tem também uma função de fragmentação da classe trabalhadora, cada um sendo responsável por si mesmo, então não há causas coletivas, não há causas sociais pelo que lutar, cada um luta e busca o seu próprio interesse, e o seu sucesso ou o seu fracasso está ligado objetivamente ao quanto que cada um produziu, trabalhou, independente de onde cada um vem. Né? Bom, então dentro das principais escolas que estudam neoliberalismo, a gente vai trazer uma classificação feita pelo Saccharraz, né, que traz 5 principais escolas. A primeira delas, então, seria a escola americana, anglo-americana, né, representada principalmente pela escola de Chicago, que vai trazer o neoliberalismo como uma ciência ortodoxa interior de sua gênese. Então, a economia acaba sendo uma ciência da escassez, do intercâmbio simples, pressupõe um individualismo metodológico, né? Traz o conceito também de homo economicus, um sujeito racional, calculador, com pensamentos perfeitos, né? Sem interferências culturais, subjetivas, tem uma objetividade pura, tem o sujeito vê se ele é onipresente, é oniconsciente, são pressupostos abstratos que traz também um cenário de competição perfeita, né? Então tudo aquilo que o indivíduo faz age visando a otimização econômica, né? A gente escuta muito falar dos Chicago Boys, né? São aqueles que inspiram a atual política do governo do Guedes, né? Do governo Bolsonaro. E na verdade o que eles são? Eles são professores da escola de Chicago, né? Que ficaram muito famosos aí dentro de um certo período. A escola neoclássica austríaca, então, também conhecida como a escola de Viena, ela trata a ciência da ação humana como a ciência dos intercâmbios sociais complexos, interpreta a econômica e a racionalidade como conceitos amplos. Ela também tem o individualismo metodológico e traz a figura do homo redemptoris, né, o homem empreendedor, né, que está dentro de uma racionalidade não restrita à economia, né, tem uma certa subjetividade aí, e é um homem que não age unicamente por motivações econômicas, né, interferem, claro, nas suas ações a questão econômica, mas o seu julgamento também parte de questões culturais, questões sociais, né? Então o cenário é um cenário de oportunidades e de inventividade. Outras 3 escolas que não são tão conhecidas, tão famosas, mas que também têm a sua importância, seria então a escola alemã, né? O ordoliberalismo, né? Que é colocado como uma terceira via, né? Que admite um Estado forte, né? Que é na prática uma renovação do liberalismo clássico. A outra seria a escola das sínteses neoclássicas keynesianas, né, que reconhece as imperfeições do mercado e admite uma interferência estatal em dose mínima, né, dirigida ao mercado. E por último, as sínteses austro-americanas e americano-austríacas, né, que na verdade seria uma espécie de junção entre as 2 primeiras que a gente colocou. Então junta elementos clássicos austríacos e americanos. Bom, então dentro da evolução dessas diferentes teorias, diferentes escolas, a gente vai ver a passagem do sujeito homem econômicos, né, lá da escola anglo-americana, para o homo redemptoris, né, o homem empreendedor da escola austríaca, que hoje é a que está mais em voga. Essa passagem é uma mudança de enfoque que se adequa melhor
e é mais funcional para a compreensão do capitalismo avançado que a gente vive hoje. A partir disso, então, ele vê então, que o homem é um empresário de si mesmo, né? Ele é dono do próprio capital, ele assume os próprios riscos, ele combina os fatores de produção e explora as possibilidades de inovação. Ele não é um trabalhador, então, ele não depende da sua venda, da força de trabalho para se sustentar. Ele é colocado então como uma espécie de terceira via, né? Ele inova e propicia novas combinações entre capital e trabalho, assume as incertezas futuras e põe em xeque a concorrência perfeita. É um modelo, um conceito mais avançado então dentro do neoliberalismo para considerar cada indivíduo isoladamente. Ele supõe, portanto, a superação da dicotomia entre capital e trabalho. Durante a passagem dessas correntes de pensamento, dessa evolução, a gente vai entender que o neoliberalismo se trata de um acordo de princípios que fundamenta a construção da sociedade de mercado. Esse ideário, então, ele supõe que o mercado pode melhor determinar as decisões e que tudo, em tese, pode ser tratado como mercadoria. Se tratando, então, de uma formulação ideal da classe dominante para dar conta dos problemas próprios da ordem social neoliberal, ele precisa trazer esse ideário neoliberal, esse ideário para penetrar no senso comum, evitando a dissolução social, evitando a agitação revolucionária e trazer coesão para a sociedade, já que ele é pautado pelo princípio individualizador. Então esse forte ideário vai acabar programando a vida social, a vida cotidiana dentro do senso comum, a sua lógica. O neoliberalismo carrega a ideia junto com ele, incorporado no seu conceito, na sua percepção do senso comum, de que as liberdades individuais, todas as liberdades e garantias de viver, de socialização, são garantidas a partir da liberdade de comércio, a liberdade de mercado, como se isso fosse pressuposto para essas liberdades individuais. Nesse sentido, então, o neoliberalismo ele atua como uma ideologia com um papel histórico. Com o fim do estado do bem-estar social, aumento do desemprego e a precarização do trabalho, o neoliberalismo se apropria de características humanas como a inventividade para esconder no nível ideal as contradições do sistema e prometer, a partir de um sistema que promete o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida geral, mas que na verdade acaba entregando pauperização, desigualdade, precarização. O exemplo dos Ubers hoje é um exemplo clássico de quem trabalha 16 horas por dia, mas ainda tem orgulho de dizer que é dono de si mesmo e que não tem patrão. Ele acaba então trazendo uma desagregação social, já que ele coloca dentro do nível individual, dentro da percepção individual, os problemas que são sociais, que são estruturais. Então ele esconde os antagonismos, esconde os conflitos, as contradições e trata isso como questões do subjetivo, do indivíduo, do personal, né? E responsabiliza os indivíduos, então, por questões estruturais, sociais, materiais concretas, né? Harvey vai trazer, então, que a força do neoliberalismo se deu pela capacidade de propor um aparato conceitual convincente e sedutor, valendo-se dos ideais de dignidade, de liberdade individual, que passaram, então, a ser incorporados na compreensão do senso comum, tornando-se valores centrais da civilização. Então, o efeito disso, em muitas partes do mundo, foi vê-lo cada vez mais como uma maneira necessária e até completamente natural de regular a ordem social. A palavra liberdade, então, ela ressoa tão amplamente na compreensão do senso comum que se tornou um botão que as elites podem pressionar para abrir as portas às massas a fim de justificar qualquer coisa. Bom, agora então, entendendo que o neoliberalismo é uma ideologia, a gente tem que entender o que é ideologia, qual é o conceito dado para a ideologia. Ideologia é uma visão particular que se apresenta como universal. Ela é um ocultamento, esconde alguma situação e revela não, ou apresenta outra como sendo a visão real e universal de determinado fenômeno. É um pensamento particular, então, que se expressa como universal, impedindo esse de se desenvolver, né? Ele expressa as relações de opressão entre as classes sociais. Na ideologia, então, ocorre um ocultamento. Esse conjunto de ideias que é, ao invés de revelar determinações, condições, estruturas, ele vela, ele esconde. Toda ideologia produz ou expressa uma inversão, então ele acaba por naturalizar aquilo que não é natural, que é histórico, que é social, que é cultural,
mas que aparece na ideologia como se fosse natural. Ele se apresenta então como uma justificativa do real, um dever ser, uma forma de ação que deve ser tocada por cada pessoa. Mas como é que isso opera dentro de uma sociedade cindida, com conflitos de classes opostas, com interesses opostos? Ele vai se expressar então como um interesse particular sendo tratado como universal. Como é que isso acontece? O conceito de família. O conceito de família burguesa é um conceito X, muito específico, de uma determinada classe social, que é colocado como sendo o conceito universal, o conceito amplo que todos devem seguir e se adequar. Quando, na verdade, a gente vai ver que diferentes sociedades, diferentes classes sociais vão ter um conceito de família diferente, cada um com o seu. Então ele tenta universalizar essa visão particular para ditar e para impor a sua lógica para todo o conjunto da sociedade. Então, assim, o interesse de uma classe dominante se coloca sobre outra classe. Como está ligado a todas as esferas da vida social, todas as ciências, todas as práticas humanas, a administração pública também entra dentro disso como uma política de Estado para prestar serviços públicos voltados então para essa classe dominante e a partir dos seus interesses colocados como universais, em que o Estado e todo o ordenamento jurídico, toda a regulamentação e toda a política é tocado para favorecer determinada classe como se fosse o interesse universal de todos.